Meu nome é Cláudio Picasso, sou psicólogo, sexólogo. Eu sou a Fernanda Estima, lésbica aqui de São Paulo. Bom, meu nome é Ronaldo Trindade, eu sou historiador, sou antropólogo e ao longo da minha vida acadêmica eu venho me dedicando às questões LGBTs, né? Eu sou gay, sou cisgênero. Meu nome é Eloir Costa, eu tenho 43 anos, sou homossexual e resido na cidade de São Paulo. Oi, eu sou Julian Rodrigues, professor e jornalista, sou militante do movimento LGBT e do movimento de direitos humanos. Rita Colasso, sou historiadora e ativista do movimento LGBT. Meu Birajara Caputo, eu sou um homem cis e sou homossexual e atuo no movimento por equidade de direitos LGBTs. Eu entendo que esse governo espúrio e ilegítimo que aí se encontra, pelas suas alianças, pelo processo que lhe conduziu ao poder, imporá sérios retrocessos à agenda dos direitos humanos, atingindo principalmente os segmentos mais vulneráveis, notadamente a população LGBT. E eu estou aqui para falar da minha profunda reprovação em relação a esse governo ilegítimo que usurpou o poder, né, alicerçado pelos setores mais reacionários e mais conservadores da nossa sociedade. Com o governo Temer, com certeza a nossa vida vai ficar muito pior. Fundamentalistas de todos os lados, propostas atrasadas, pessoas que não estão se importando com a luta pelos direitos humanos e pelos direitos que a gente ainda não conquistou. E eu gostaria de dar minha opinião sobre esse desgoverno do Michel Temer. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a essas questões, começar a fazer uma batalha a respeito de ter ou novas eleições ou voltar ao governo Dilma. Não que o governo Dilma tenha sido muito bom nessas causas, mas pelo menos não foi tão repressivo como, de uma certa forma, está se anunciando esse governo Temer. Bom, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, que a Dilma errou várias vezes, né, nessa questão. Ela cometeu vários erros, ela suspendeu o kit anti-homofobia, ela orientou a bancada no Senado Federal a votar contra a lei que criminalizaria a homofobia. Ela cometeu vários equívocos. E, ao que parece, por pressão da bancada conservadora, não é? A presidente não é uma mulher conservadora. Recentemente ela falou que o seu maior erro político foi ter feito acordos com as pessoas que ela não devia, leia-se com a bancada conservadora que acabou tirando ela do poder, pelo menos temporariamente. Muito bom, isso quer dizer que não é possível esperar da presidente uma outra atitude contra a LGBT. Seria uma situação muito difícil, impensável dela, após ter reconhecido os seus erros, voltar a cometê-los, isto é, voltar a fazer acordos com a bancada conservadora. Eu acredito que este governo provisório seja prejudicial para a luta das pessoas LGBT, porque ele é composto de pessoas conservadoras e que são aliados à igreja e que não estão interessados em defender os direitos iguais para todo mundo. É um golpe sustentado no fundamentalismo religioso, no fascismo. Ele é um golpe contra os direitos humanos, contra os direitos das mulheres, da juventude, da população LGBT, dos negros e negras, dos indígenas. Uma das primeiras coisas que o Temer fez foi desmontar o Ministério dos Direitos Humanos, das Mulheres, da Igualdade Racial e da Juventude. Ele se cerca de pastores fundamentalistas, se cerca dos setores mais atrasados, dos Bolsonaros, Malafais e Felicianos da vida. É um golpe que vai retroceder em muito todas as conquistas do movimento LGBT nos últimos anos. E dos riscos que ele representa para a população LGBT num momento em que, num contexto tanto internacional quanto nacional, a gente está testemunhando aí uma escalada do ódio em relação às populações LGBTs. As bases evangélicas, as questões mais rígidas e de mais direita contra a população LGBT está se formando e está se cristalizando em relação a esse sentido. Então eu acho que a gente tem que se unir, tem que se formar de alguma forma para poder assumir um papel mais importante sobre essas questões, sobre esse direito de todo mundo em relação às questões amorosas, afetivas e de não violência à comunidade. Eu tenho a dizer que
como LGBT, todo mundo tem a obrigação de estar gritando fora Temer, pela democracia e pela regra do jogo estabelecido. A gente elegeu uma presidenta, ela tem que terminar o mandato. A curto prazo, eu acho que a solução seria a volta da Dilma e que ela solicite novas eleições. Há um golpe em curso hoje no Brasil. Foi um golpe articulado pela grande mídia, com setores do Judiciário, do Ministério Público e também da grande burguesia da direita, da Fiesp, aqueles que querem atacar os direitos dos trabalhadores, que querem vender o pré-sal para as grandes empresas petrolíferas, que com certeza também apoiaram esse golpe, as agências de Estado dos Estados Unidos. Ele é um golpe, então, que tem uma dimensão econômica muito clara. Entregar as empresas brasileiras, privatizar tudo que for possível, arrochar os trabalhadores. Tem uma dimensão de ataque às políticas sociais. O Temer já anunciou redução das verbas do SUS, da educação. Os historiadores do futuro, quando tentarem entender esse período histórico que nós estamos vivendo agora, em meados de 2016, vão ter muita dificuldade em entender o que aconteceu. Porque quando formos tratar uma linha do tempo, nós não vamos achar uma linha, mas nós vamos achar um labirinto do tempo. Tendo em vista todos os avanços e recuos e as manobras havidas entre o Legislativo e o Judiciário, com o único intuito de deslegitimar um governo legitimamente eleito, com o intuito de implantar um sistema mais neoliberal ainda, calcado na ideia de um Estado mínimo, mas aonde, sobretudo, o grande pano de fundo dessa crise montada é o pré-sal. Para mim, a única saída seria o retorno à normalidade democrática através da reassunção da presidenta democraticamente eleita. Enquanto isso não ocorra, é necessário que as forças democráticas do país, as forças progressistas, os grupos comprometidos com a constitucionalidade, com a legitimidade no país, permaneçam denunciando o golpe que estamos vivenciando. Por isso, nós que militamos pelos movimentos sociais, que militamos pela democracia, temos que dizer não a esse golpe que ataca a Constituição de 88, ataca as conquistas e acaba com a democracia no Brasil. É um golpe contra as mulheres, contra a juventude, contra a população LGBT. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Então, uma perspectiva de futuro com o governo Temer é extremamente pior para as LGBTs do que uma possível volta do governo Dilma. Isso para mim está muito claro. Então acho que é um momento de unirmos todas as forças para derrotar o golpe, porque essa seria a única maneira de de fazer com que a sociedade brasileira, que na sociedade brasileira prevaleça o poder na mão do povo, mesmo que por uma via não tão constitucional. Porque, de fato, o plebiscito teria que ser inserido na Constituição, teria que haver uma mudança constitucional. O que o governo Temer quer é imprimir na Constituição Federal, talvez o único caso no mundo, um modelo de governança, um modelo de governar. Ele quer colocar na Constituição restrições para aumentar o investimento em saúde e educação. Isso é uma coisa inexplicável, né? Então, enquanto lésbica, eu tenho a dizer que a gente segue na luta. Fora Temer, volta Dilma. Então eu estou aqui para dizer que esse governo ele não tem legitimidade popular e que a gente deve ir para as ruas pedir a volta da presidente Dilma, que essa sim foi eleita por meios democráticos. É isso.